Sabe por que o escândalo do Banco Master não vai dar em nada? Porque estão envolvidos Alexandre de Moraes, o STF, políticos e muita gente grande nessa história. Quer entender esse caso todo? Fica aqui que o Léo Siqueira explica e já aproveita para me seguir. Mas antes, vamos voltar na origem do problema. O Banco Master surgiu em 2018, quando o Daniel Vorcaro, até então um desconhecido no mercado financeiro, aportou 400 milhões pela compra do Banco Master. O banco era irrelevante na Faria Lima, mas passou a chamar atenção pelo modo de fazer negócios. Funciona assim: a maioria dos bancos capta dinheiro com as pessoas através dos CDBs, os certificados de depósitos bancários. E para isso, eles remuneram uma taxa que não ultrapassa, em geral, 98% do CDI, que é a referência mais próxima da taxa Selic. Daí o banco, então, usa esse dinheiro em crédito consignado, cartão de crédito, capital de giro, crédito imobiliário. É o feijão com arroz bancário. O que o Master fazia era outra coisa. Ele captava dinheiro via esses CDBs também, só que ele pagava uma taxa altíssima, de até 140% do CDI. E com esse dinheiro, ele enchia os seus fundos com um monte de ativos esquisitos. Light, Ambipar, CVC, o Gafisa, ou seja, um custo de captação altíssimos com ativos completamente arriscados. Só que tem um detalhe nessa história toda. A maioria dos bancos, eles operam com uma alavancagem próxima de 6 vezes o patrimônio. Ou seja, para cada R$1 aportado na instituição, eles podem emprestar até 6 vezes em forma de crédito. O Master operava no limite máximo permitido pelo Banco Central, 10 vezes. Ou seja, qualquer choque mínimo poderia colocar o banco em risco e quebrá-lo. E como convencer o público a colocar dinheiro nessa estratégia maluca? Com um mantra muito simples: pode ir que tem FGC, é o que eles diziam. Aquele mecanismo para proteger os bancos pequenos na captação. E o resultado foi explosivo. Em 2019, o banco tinha 2,5 bilhões em CDBs. 5 anos depois, em 2024, esse número saltou para mais de 40 bilhões. E para se blindar de qualquer risco, o banco passou a investir pesado em relações com o alto escalão político e judiciário. Patrocinou 2 edições do Fórum Jurídico de Lisboa, organizado pelo DP, que é fundado pelo Gilmar Mendes, levou o Guido Mantega para o conselho, contratou o Ricardo Lewandowski como consultor e o ponto mais grave dessa história. Segundo a Malu Gaspar, do jornal o Globo, o Master havia contratado o escritório da esposa do Alexandre de Moraes por 129 milhões pelo período de 3 anos, quase 3 milhões por mês. Guarda essa informação aqui que ela vai ser relevante na nossa história. Agora vem o colapso. Segundo o Banco Central, o Master tinha 83 bilhões em ativos em 2025, mas apenas 3 bilhões em patrimônio líquido. Diante do risco, o Banco Central exigiu um aporte de 2 bilhões no Banco Master. Na prática, o banco já estava quebrado e precisava de um comprador. O BTG Pactual, vendo tudo isso, ofereceu R$1 pelos ativos, já que o banco estava praticamente quebrado. Só que o Vorcaro, claro, se recusou a essa oferta e correu atrás de uma saída política. Eis que surge um banco estatal, o BRB, Banco de Brasília. A proposta? Comprar 58% do Master por 2 bilhões, exatamente o valor exigido pelo Banco Central como aporte. E as reportagens indicam uma articulação política pesadíssima, com o envolvimento do governador Ibanez Rochas e outros nomes de Brasília. Entre eles, Ciro Nogueira, o presidente do PP. Ele foi o autor do que ficou conhecido como a Emenda Master, que tentava elevar a cobertura do FGC de 250 mil para 1 milhão, medida que, claro, beneficiaria bancos como o Master. Daí o assunto todo foi parar no Banco Central. E é aí que entra de novo Alexandre de Moraes. Lembra do contrato da sua esposa de 3 milhões ao mês? Segundo a Malu Gaspar, houve 3 tentativas de Moraes se reunir com o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, para conversar sobre o Banco Master. Olha o nível. O ministro do STF fazendo articulação política com o Banco Central por um contrato do escritório da sua esposa. Pois bem, o Moraes, claro, nega e disse que iria falar apenas sobre a Magnitsky. Sei. Pois bem, o Galípolo foi muito firme e rejeitou a compra do Master pelo BRB. E aqui, precisamos elogiar e aplaudir Galípolo e Banco Central. Foram muito firmes. Mas o caso não acabou. Depois do Vorcaro ser preso e parecer que havia justiça no nosso país, os processos envolvendo o Master subiram pro STF. Qual foi o resultado? Vorcaro foi solto 11 dias depois de ser preso. O Dias Toffoli decretou sigilo máximo sobre o caso, inclusive proibiu o acesso da CPI do INSS às quebras de sigilo do Vorcaro. Um detalhe curioso, apenas uma coincidência, a esposa do Toffoli já foi sócia do advogado de Vorcaro, segundo informações. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ciro Nogueira, sem citar outros nomes. Todos, de alguma forma, orbitando o mesmo escândalo do Master. Em um país sério, isso seria investigado até o fim. Aqui, vira segredo de Estado. E como sempre, a conta fica para quem acreditou que tinha FGC e que a lei valia para todos. E para eles, claro que não vai dar em nada.